Olá, meus queridos alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula vai ser de História, dando continuidade ao assunto que estamos vendo sobre o início da humanidade. Mas antes, eu queria lembrar vocês das atividades que foram passadas semana passada. A atividade de História sobre a libertação dos escravos, as leis. Alguns alunos ainda faltam entregar. E também a de Geografia. Geografia, onde vocês vão gravar um vídeo falando 10 curiosidades sobre um planeta. Só não pode ser o planeta Terra. Vocês podem escolher qualquer outro planeta e assim falar sobre ele. Então vamos entregar essa atividade. Ontem eu não passei de geografia justamente por conta disso. Porque muitos alunos faltam entregar esse trabalho, essa pesquisa. E para não ficar acumulando atividades, não ficar acumulando assuntos, e alguns ficarem atrasados. Então eu vou dar mais esse tempo para vocês fazerem. Na próxima quinta-feira a gente começa um novo assunto em geografia. Tá bom? Então só esse lembrete no início da aula, para que vocês possam fazer as atividades, não estar acumulando, para que assim possamos dar prosseguimento aos nossos estudos, à distância. Então, gostaria de iniciar a aula de hoje de História fazendo uma oração. Então vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por este dia, pelo teu cuidado em nossas vidas. E está, Pai, nos abençoando a cada dia, nos protegendo, nos guardando do mal. Me dá, Pai, sabedoria e diligência para estar fazendo as atividades. E assim, Pai, está adquirindo cada vez mais conhecimento. Pedimos perdão por nossos pecados. Em nome de Cristo que te oramos. Amém. Ok, meus alunos, então, eu convido a vocês a pegarem a Bíblia de vocês e também a pegarem o livro de História. A aula de hoje vai ser na página 60 e 61, que vai falar sobre os primeiros núcleos urbanos, das primeiras cidades, que foram construídas. A gente vai ver quais foram essas cidades e o porquê do surgimento delas e como até algumas funcionavam, tá bom? Então vou compartilhar com vocês aqui o slide da aula, para que a gente possa assim ver melhor. Então, o tema da aula é a Antiguidade no Oriente, onde é o tema do capítulo do nosso livro, na página 59, se não me engano, e a aula na página 60 e 61, que é a Revolução Urbana, ou seja, o surgimento das cidades. E para iniciar, vamos fazer uma leitura em Gênesis 4, versículo 17. Nesse versículo ele cita a primeira cidade que a Bíblia cita, e provavelmente foi a primeira cidade que foi construída. Diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele chamou Enoque o nome de seu filho. Então, falando um pouco aqui sobre o contexto, Caim ele tinha matado seu irmão Abel e com isso ele saiu ali, fugiu, para um local distante. Ele retirou-se da presença do Senhor, como diz o versículo 16, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, ao habitar ali, Caim, ele, depois de alguns anos, provavelmente ele se casou, provavelmente não, ele se casou, como diz o versículo, e teve um filho, e como ele já estava ali, com certeza tinha outras pessoas também que viviam próximo a ele, ele edificou uma cidade. Então a Bíblia relata aqui a primeira cidade que foi edificada, que foi construída, recebeu o nome de Enoque. Essa cidade hoje não existe mais, provavelmente porque também faz muito tempo também houve o dilúvio. Alguns anos mais à frente, até no capítulo 6 ou capítulo 7, fala sobre o dilúvio. Então o dilúvio destruiu tudo que existia no planeta Terra. Todas as pessoas que viviam, os animais que não entraram na arca morreram,
vegetais também existiam, então cidades que existiam, foi tudo destruído. E só restou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, 8 pessoas. E a partir daí eles começaram novamente a povoar a terra. E a partir daí também começaram a construir outras cidades, né? E a gente vê aqui nesse mapa, né? Esse mapa ele é ali da região do Oriente Médio, uma região conhecida como Mesopotâmia, né? Ali não tem a Mesopotâmia, vocês podem ver aí de roxo. Tem região ali onde ocupada pelos hebreus, né? Ali hoje é o país de Israel. E de verde ali o Egito, onde hoje é o país do Egito. E aí tem o nome de algumas cidades mais antigas do mundo e o ano, né, que elas foram edificadas, né? A gente vê um ali aqui em cima, né? Satal, Uyuk, né? Desculpa o pronunciado que meu turco não é muito bom, né? Onde hoje é a Turquia, essa cidade ela só ruínas, né, que foram encontradas. E também aqui tem a cidade de Jericó, né? A cidade de Jericó hoje ela ainda existe, né? Existe uma cidade com esse nome, Jericó, lá na Palestina. Só que essa cidade, ela é uma nova cidade. Essa cidade, mostrei no mapa de mais de 10 mil anos, né, só foram encontradas ruínas dela. E até alguns estudiosos dizem que Jericó é a cidade mais antiga do mundo, né, com mais de 10 mil anos de existência. É isso pós-dilúvio, né? Porque a primeira cidade que a Bíblia relata que foi construída foi a cidade de Enoque. Jericó, ela foi pós-dilúvio, a primeira cidade edificada e que até os historiadores, né, através de suas pesquisas, né, os arqueólogos, eles colocam Jericó como a cidade mais antiga do mundo, né? Então, né, nós vemos aí vem a pergunta, por quê? Como foi que o ser humano ele começou a construção de cidades? Então, veja aí na página 60, né, o texto que fala aí no nosso livro. Então, o ser humano, ele, após a criação, né, após ser expulso do paraíso, ele viveu por alguns anos como um nômade, né? Ou seja, indo de um lugar para o outro, né, não tendo local fixo para sobreviver. E após a domesticação dos animais e também o desenvolvimento da agricultura, o ser humano ele parou, né, de estar indo de um local para o outro, né? Ele começou a ser mais fixo em determinados locais, se adaptando assim também ao clima, né, ao relevo em que eles estavam ocupando. Então, com a sedentarização, né, eles começaram assim a se fixar mais nos territórios, sem precisar estar indo de um local para o outro. E com isso, né, começou a surgir aglomerados, né, de pessoas, né? As pessoas começaram a viver próximas umas das outras, né, praticando assim a agricultura, a pecuária, também o extrativismo, o artesanato também, que era muito forte, né? Se você ler depois na sua casa, você pode ler o restante do capítulo 4, capítulo 5, vai falar muito sobre descendentes, né, de Caim, também dos filhos de outros filhos de Adão e Eva, que começaram a desenvolver várias atividades, né, como trabalhos com ferro, trabalhos com harpa, trabalhos com flauta, né, trabalhos com madeira, então com ouro. Então começou também esse desenvolvimento do artesanato, né, da questão da produção de matérias, de materiais que eram usados principalmente para a caça e para as atividades agrícolas. Então, com o passar dos anos, né, o ser humano começou a produzir alimentos, a produzir até vestes,
né? Então começou assim ali a construir aldeias, né? Para que construir aldeias, né, aglomerados onde os seres humanos viviam próximo um dos outros. E, e eles começaram também, né, como os alimentos que eles produziam eram muito, né, não davam, sobrava, eles consumiam, né, porque tem que lembrar que nessa época, né, não existia comércio, né, como tem hoje. A gente vai no supermercado e compra alimentos. Então, tudo que eles queriam comer, eles tinham que plantar, ou tinham que criar. Muitas vezes, esses alimentos sobravam, né? Então, em uma aldeia, um agricultor, vamos supor que plantava feijão. Então, ele pegava um pouco do seu feijão e ia trocar por arroz, né, com outro agricultor que plantava arroz. Então, a partir daí, começou a prática comercial, né, com essa necessidade de alimento entre eles. E aí também porque estava sobrando alimentos. Então, a gente pode ver aí o início, né, das atividades comerciais. Esse tipo de atividade comercial, onde há troca de produtos, né, é chamado de escambo, né? Escambo é uma forma de comércio onde as pessoas trocam produtos entre si, né, sem o uso de moeda, mas trocando produtos. Então, com essa necessidade, né, de trocar produtos e também o ser humano se fixar mais em um território, né, começou a surgir assim as cidades, né? Então as cidades elas foram crescendo com medida que a população foi se multiplicando, e as cidades elas surgiram no início, né, próximas a rios, né, até pela necessidade de água, necessidade também de alimento, né. As grandes cidades no início surgiram próximo a grandes rios, né, como a gente pode ver aí na imagem, né, as cidades se localizam ou próximo dos grandes rios ou também próximo ao mar, né, onde também, por conta da pesca, muitas cidades surgiram no litoral. E as primeiras cidades que a gente pode ver aí, né, essa cidade aí de Satal, né, na Turquia, né, ela é uma das cidades, né, mais antigas, né, que foi descoberta pelos arqueólogos, né. O local onde ela existia era na Turquia, né, e ele foi um dos maiores e mais sofisticados centros urbanos neolíticos já encontrados. As construções que a formavam mostravam um padrão geométrico definido, com casas em formato triangular e distribuídas de forma mais ou menos uniforme. Também foram encontradas no local muitas produções artísticas religiosas, que revelam informações sobre rituais funerários, crenças, estilos de vida e organização social. Então, essa cidade, né, da mais antiga, lá na Turquia. Outra cidade também muito importante, né, que a gente pode ver algumas ruínas de algumas edificações dela, é a cidade de Amilcar, né? Essas ruínas foram descobertas em 99, no ano de 1999, e ela se localizava onde hoje ela é a fronteira entre o Iraque e a Síria, né? E essa cidade, né, ela foi construída em uma importante rota comercial entre Nínive e Alepo. E sua localização e as ferramentas encontradas no local apontam para a importância da manufatura do comércio da cidade. Os vestígios evidenciam que possivelmente Amilcar foi destruída por volta de 3.000 anos antes de Cristo em uma guerra contra a cidade de Uruk. Então, naquela época também, né, as cidades tinham as pessoas que governavam e em alguns momentos entravam em guerra uma cidade contra a outra. Provavelmente a cidade de Amilcar foi destruída pela cidade de Uruk, que a gente pode ver aqui, né? Aqui tem a cidade de Uruk, né? Aqui, ó, né?
que é a cidade de Uruque, e que o mapa aí não mostra onde fica a cidade de Yamouká, mas provavelmente era bem próximo a Uruque, né, por conta da guerra que tiveram, certo? Então, né, também temos a cidade de Jericó, como eu falei a vocês, né, que dessas cidades é a única que ainda existe, né, cidade de Jericó, não com o mesmo aspecto do início da sua edificação, mas com um aspecto mais moderno. Também, junto com essa aula, vou estar disponibilizando com vocês um vídeo sobre a cidade de Jericó, né, um vídeo curto de 5 minutos, onde vocês vão poder ver e assim aprender um pouco mais sobre essa cidade. E também aqui tem atividade, certo, da aula de hoje. Certo? Atividade, vocês vão lá na página 63 do livro de vocês, né, na sistematizar, na parte dos que tem sistematizar e responder do primeiro ao quinto. E lembrando que é para copiar a pergunta e a resposta no caderno de história, tá bom? Não só a resposta, mas a pergunta e a resposta para deixar bem organizadinho. Tá bom? Lembrando ainda, né, da semana passada, tanto de geografia como também de história, tá bom? Principalmente a de geografia, para que a gente possa, assim, começar um novo assunto sem estar deixando atividades pendentes, né? Então, estou notando, né, que o sexto ano está participando pouco em relação à entrega das atividades. Somente alguns alunos estão integrando. Vamos participar mais, gente. Vamos fazer atividades que os professores estão pedindo, né? E lembrando que é conhecimento que vocês estão adquirindo, certo? Conhecimento é algo muito importante, que ninguém tira de você. Então, vamos fazer atividades para assim também estar crescendo em conhecimento, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, entrar em contato, certo? Eu estarei no aguardo das atividades. Um grande abraço a todos e até mais.